É um prazer estar aqui no meio de tanta gente que luta por essa causa, por propiciar esse momento de que a gente se aproxime, né? Tem vários setores aqui que, para mim, está sendo... Eu estou fazendo um tanto de anotações aqui, de vendo como que a gente pode interagir com várias dessas questões que estão sendo tratadas por diferentes segmentos que, muitas vezes, a gente passa despercebido, né? A gente fica naquela nossa luta diária e eu estou vendo aqui um monte de oportunidades muito interessantes para trabalhar junto. Então, depois eu certamente vou procurar um bocado de gente que está aqui hoje para a gente trocar umas ideias aí de alguns trabalhos que a gente pode fazer junto. Porque eu vejo que essa questão, né, quando a gente está falando de questão de economia verde, né, ela tem muito a ver com essa questão que hoje o mundo inteiro está discutindo da importância da bioeconomia, né, de nós começarmos a trabalhar com essa visão da importância disso, e isso para o Brasil, por ser um país mega biodiverso, é fundamental. Nós temos um potencial absurdo, né, e que muitas vezes a gente está desperdiçando porque nós estamos destruindo a nossa biodiversidade sem entender e sem poder avaliar os benefícios que ela pode trazer para toda a sociedade, né? Sejam benefícios econômicos ou sejam benefícios pela qualidade de vida que a gente precisa, né? Para que a gente possa viver no planeta e manter o planeta equilibrado e dando suporte a todas as formas de vida, né? Então, aí a questão da agroecologia e da produção orgânica, ela é exatamente esse trabalho no campo, né? Como é que a gente discute, e esse movimento ele inicia já no século passado com essa preocupação de como que a gente foge desse modelo agrícola de uma dependência enorme de recursos não renováveis e com impactos muito fortes sobre o meio ambiente. Então, é uma luta bastante complicada, porque o movimento orgânico nunca teve suporte e apoio do Estado para isso, com raríssimas exceções. Nós tivemos um pouco mais de alcance em algumas políticas públicas, agora, há uma década atrás, com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que começou a acontecer, e agora já veio um desmonte. A maior parte das ações que estavam em andamento foram sendo desmontadas, e a gente precisa ver como restabelecer isso. E aí, quando vem uma oportunidade de uma discussão da reforma tributária, e aí foi interessante, que já foi falado por outros que me antecederam aqui, essa questão do poluidor-pagador, de como as atividades negativas subsidiarem atividades positivas, a gente vê isso como algo que precisa ser trabalhado muito fortemente, apesar de enfrentarmos lobbies muito grandes, muito fortes do setor, né, dentro do agronegócio, como é o exemplo que foi citado aqui pelo André Lima da questão dos agrotóxicos, né, da isenção de impostos para os agrotóxicos, e que é um absurdo que nós tenhamos a isenção para produtos que sabidamente têm a questão das externalidades negativas, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos recursos para subsidiar, para fomentar as atividades que podem trazer essa transformação, como, por exemplo, o desenvolvimento e a expansão do controle biológico no Brasil. De novo, a gente, por sermos um país mega biodiverso, nós temos um potencial fantástico para trabalhar com essa biodiversidade para fazer esse controle biológico acontecer. E aí é importante a gente colocar também, porque a gente tem discutido bastante essa questão dos bioinsumos, que é outra questão que está em voga, por estar muito relacionada à questão da economia verde, à questão da bioeconomia, é que a gente, quando fala de bioinsumos, a gente também não pode ficar restrito a uma questão de produtos industriais, produtos comerciais. A gente, quando fala de bioinsumos, nós estamos falando também da questão do trabalho na propriedade, da conservação local, de como é que você cria meios, desenvolve sistemas para que você possa ter a conservação, por exemplo, do controle biológico no próprio local.
e não você ficar dependente o tempo todo de aparecer um problema, você ter que comprar um produto e trazer. Então, é mostrar que tem uma articulação sistêmica e, para fazer isso, além da pesquisa, nós temos que interferir na formação profissional, precisamos ter técnicos capacitados, precisamos ter uma TER qualificada no campo para trabalhar. Então, tudo isso precisa de recurso, como já foi falado por muitos que me antecederam, principalmente agora, né? A Alice colocou bastante isso, essa necessidade de recursos para fazer essas atuações no local, no campo acontecerem. E a gente vê que essa possibilidade de você pegar recurso desses poluidores, pegar recurso dessas atividades que têm externalidades negativas e colocar esses recursos para subsidiarem e apoiarem o desenvolvimento das alternativas que nós queremos, das alternativas que nós precisamos. Isso é fundamental. Eu citei o caso dos agrotóxicos, mas nós poderíamos falar, por exemplo, da questão das sementes, né? Nós temos hoje reconhecido internacionalmente o TIRFA, né, o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, já coloca isso, e o Brasil é signatário desse risco enorme que nós corremos, e principalmente pelas mudanças climáticas, desse reducionismo que nós temos da nossa diversidade genética a ser utilizada no campo. E nós temos hoje uma concentração das sementes na mão de poucas empresas internacionais e que foram reduzindo as variedades que estão disponíveis. E, por outro lado, nós temos agricultores, nós temos organizações da sociedade civil que são guardiões de semente, que trabalham com bancos comunitários de semente, que estão ajudando de uma maneira resistente a trabalhar a questão da conservação da nossa agrobiodiversidade. Então, de novo, nós precisamos que essas empresas que fazem, promovem o reducionismo genético, subsidiassem com impostos, com esses recursos, esses trabalhos de conservação da agrobiodiversidade. Então, a gente tem uma série de possibilidades a serem trabalhadas, né, para que a gente possa, que tenha essa conexão com a discussão. Porque se a gente tem uma atividade que, pelo contrário, como é o caso da produção orgânica, que tem externalidades positivas com relação à questão do clima, conservação da biodiversidade, a questão do solo, da água, uma série de questões, como que a gente faz para que essa atividade possa ter um apoio, possa ter um tratamento diferenciado? E aí a gente vê que só tem uma situação. Ou você teria que implementar efetivamente um pagamento por serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, ou você provocar a desoneração daquilo que impacta esse tipo de produção, esse tipo de produção benéfica. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas questões e, dependendo da situação, em alguns momentos cabem algumas, em outras cabem outras. No caso da produção orgânica, para se fazer algum tipo de, vamos dizer assim, de um pagamento diferenciado, nós temos um facilitador, que é o caso dos produtores orgânicos, nós termos hoje um cadastro nacional de produtores orgânicos. A legislação de orgânicos, ela criou um mecanismo de certificação e que os produtores que estão aptos a trabalhar, a comercializar seus produtos como orgânico, eles fazem parte de um cadastro. Então, nós já temos mecanismos de verificação de quem são, porque muitas vezes a argumentação de você fazer um pagamento, por exemplo, por serviços ambientais, é que você pode ter distorções e pessoas recebendo sem, de fato, deverem estar recebendo. Mas a gente tem mecanismos já criados, implementados, que permitem que você faça isso, que você identifique essas pessoas que têm condições e que, de fato, adotam esse trabalho. E aí eu acho que a gente tem que, cada vez mais, chamar a sociedade a entender o que está por trás, muitas vezes, da discussão da reforma tributária. Eu lembro, vendo aqui a Paula Jones, né, a gente tem feito alguns eventos falando sobre a questão da importância do alimento, da qualidade do alimento, a relação alimento e saúde, e a gente tem visto aí, ultimamente, que começou a ter um ataque ao guia alimentar da população brasileira, né, que foi um passo fantástico que nós tivemos com a publicação desse guia pelo Ministério da Saúde, há uns anos atrás, e ele traz essa questão de que nem tudo que nós estamos comendo são, de fato, alimentos, deveriam ser considerados alimentos e são bons para a saúde. E aí começou a ter esse ataque ao guia alimentar, e eu
assim, a gente tentando ver por que estava havendo isso, e aí nós começamos a perceber por que esse ataque veio quando está discutindo a reforma tributária, e dentro da discussão da reforma tributária se propõe que aquilo que não seja bom para a saúde, por exemplo, deveria ter uma tributação diferenciada. O alimento verdadeiro deveria ter uma tributação, por exemplo, como os refrigerantes, né, que têm problemas seríssimos para a saúde. E aí a gente percebe por que esse ataque ao guia, porque aí você estaria abrindo espaço para já definir o que seria aquilo que faz bem ou não faz bem e que hoje está sendo considerado, muitas vezes, por alimento por muitas pessoas. Então, eu acho que é fantástico que a gente possa ter essa oportunidade, parabenizar aqui o André, que tem sido sempre um parceiro do Instituto Brasil Orgânico aí desde o início, né, nessa caminhada, e que a proposta do Instituto Brasil Orgânico tem sido essa, de dar voz ao movimento orgânico como um todo. Não representar só produtores, não representar só indústrias, mas representar o interesse de todo mundo. Consumidores, pesquisadores, pessoas que que trabalham na área de ensino, todas as pessoas que se interessam para que a gente possa ter um alimento de verdade na mesa, comida de verdade na mesa, mas com essa garantia também da sustentabilidade, da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental. E aí essa discussão da reforma tributária é, sem dúvida, algo que a gente precisa alertar a população de que muitas vezes entende isso como uma coisa muito burocrática, muito fora do alcance e que as pessoas não têm muito como participar dessa discussão, porque elas não compreendem o quanto que isso influencia no seu dia a dia. Influencia em tudo que você faz, em tudo que você compra, como você compra, o que está acessível ou não está acessível, e a gente precisa tornar essa informação mais palatável, que chegue mais facilmente a toda a sociedade para ela entender o impacto. Por exemplo, foi citado aqui o caso das baterias, pagar 80% de imposto. Muitas vezes a pessoa não consegue entender por que fica, às vezes, caro você implementar um sistema elétrico com captação solar e você não consegue entender isso porque você não sabe o que está por trás desse preço, do custo que está colocado ali. Então, no caso dos produtos orgânicos, isso é uma coisa que a gente constantemente vê. Muitas pessoas falando que o orgânico, eu compraria orgânico se ele fosse mais barato. E a pessoa não consegue entender o que está por trás, quais são os custos que estão por trás disso. Um exemplo é a questão de mão de obra. A produção orgânica sempre ocupa mais mão de obra do que uma produção convencional. Um exemplo claro, por exemplo, é o uso de herbicidas para manejar as plantas espontâneas, o mato. E o orgânico, por não usar produtos químicos, ele precisa de mais mão de obra. Então, no geral, a produção, por exemplo, de hortaliças sempre vai usar muito mais mão de obra que uma produção de grãos que você de uma monocultura totalmente mecanizada. E aí, essa mão de obra hoje é um custo alto, que isso precisa ser trabalhado, porque nós precisamos que tenha mais gente com garantia de emprego e renda. Então, aquelas atividades que têm a capacidade de gerar mais empregos e mais renda para os trabalhadores rurais, seria uma atividade que deveria ter um tratamento diferenciado. Então, eu parabenizo aqui a todos os deputados que já são parceiros aí em boas lutas, né? O Tato é um grande parceiro na luta dos agrotóxicos, na luta pela redução dos agrotóxicos, pelos bioinsumos. Nós temos esse trabalho já há bastante tempo, então, parabenizar a todos aí e colocar o Instituto Brasil Orgânico à disposição para que a gente caminhe junto e cada vez mais consiga aperfeiçoar esses mecanismos que são tão importantes quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável e pensa na sobrevivência da humanidade e do planeta todo. Muito obrigado aí pela oportunidade.